Deputados, acabámos hoje de saber que o preço da habitação em Portugal atingiu um novo recorde. A crise da habitação não é uma fatalidade, não é uma coisa que nos aconteceu, não é sequer uma imposição externa. A crise da habitação é o resultado de uma grande aposta estratégica, um pacto de regime que mobilizou um leque alargado de vontades políticas e estímulos públicos ao mercado. A atual crise da habitação demonstra que quando o Bloco Central alargado se une mesmo em torno de um desígnio, os resultados surgem. E surgem devastadores. Eis a crise da habitação. Em vez de uma política de criação de capacidade produtiva, de emprego qualificado, de transição energética ambiental, decidiu-se que após a crise financeira de 2008, aquilo que Portugal deveria produzir e exportar como desígnio nacional seria o seu território, o seu espaço, as suas cidades. Quando a política dos juros baixos do Banco Central Europeu empurrou o capital financeiro para o imobiliário, Portugal já tinha criado as condições internas para se tornar campeão da especulação, fruto de um compromisso duradouro que atravessou governos e autarquias de diferentes cores. Primeiro, a liberalização das rendas libertou as casas. Depois, os vistos gold, os benefícios fiscais, os incentivos aos fundos de investimento imobiliário, ao turismo desenfreado, aos residentes não habituais, aos nómadas digitais, fizeram o resto. O que importa se são pura especulação, se servem para lavar dinheiro sujo, russo ou chinês, se alimentam a corrupção ou se constituem crimes ambientais. O que importa é que essas medidas cumpriram o seu papel, como admitiu o Primeiro-Ministro. E que papel foi esse que estas medidas cumpriram? Primeiro foram expulsos os mais velhos e depois todos os outros, todos os que não aguentaram as sucessivas vagas de despejos, de aumento das rendas e de abuso. Ao longo dos últimos anos, a especulação e o turismo deixaram milhares de pessoas desapossadas, privadas das suas casas, dos seus bairros, das suas cidades. O pacto de regime sobre a habitação expulsa as pessoas das suas cidades e das suas casas, à medida em que estas cidades e estas casas se transformam em mercadorias de comércio especulativo, em produtos de consumo imediato ou em ativos financeiros para valorização futura. Muitas das nossas cidades integraram-se assim num país que não é o nosso. Foram sugadas por uma economia de preços altos e de consumos de luxo, sem qualquer relação com a realidade social portuguesa, marcada por baixos salários e por baixos rendimentos. E tudo isto assente num modelo de trabalho precário, na exploração desumana de imigrantes pobres, os eternos esquecidos das políticas de atração de estrangeiros, deste pacto da especulação. Senhores deputados, é o Banco de Portugal que o diz, e cito: o crescimento dos preços da habitação tem sido mais acentuado nas regiões onde o peso dos não-residentes é mais elevado. Fechar os olhos a este fenómeno é condenar todas as políticas ao fracasso, incluindo aquelas que prometem que a construção irá resolver milagrosamente o problema. Se o mercado da habitação continuar sujeito a uma procura externa que é ilimitável e é imbatível no seu poder de compra, tudo o que teremos em Portugal é mais habitação de luxo, mais especulação e mais pessoas a serem expulsas das cidades onde querem trabalhar e onde querem viver. E é por isto que o Bloco propõe a proibição de venda de casas a não residentes. Foi essa a escolha do Canadá, da Nova Zelândia, da Suíça, da Áustria, da Dinamarca, que impõem normas neste sentido. Portugal deve dar passos seguros na defesa do direito à habitação, na defesa do direito à habitação da sua comunidade e de todos quantos querem integrar esta comunidade de forma permanente para aqui trabalharem e para aqui viver. O mesmo princípio leva-nos a propor o fim definitivo e imediato do infame regime do residente não habitual, que nos faz perder a cada ano mais de 1.000 milhões de euros em impostos não cobrados. E fazemo-lo porque não confiamos no Governo, que fechou a porta para abrir um postigo e ainda anuncia aos 7 ventos que pretende acabar com esta lei, mas só daqui a vários meses, apelando na prática a uma corrida ao regime. É uma irresponsabilidade
que já vimos acontecer nos vistos gold e que levou a um aumento das autorizações já depois do anúncio do seu fim, de 55% em Lisboa e 216% no Porto. Senhores deputados, senhoras deputadas, entramos agora no debate do Orçamento do Estado. Já amanhã teremos a oportunidade de ouvir o Ministro das Finanças sobre estabilidade, sobre segurança e previsibilidade. Substantivos que se aplicam ao PowerPoint de Fernando Medina, mas que não se aplicam à vida das pessoas. Que estabilidade há quando falha a coisa mais básica da nossa vida, que é ter uma casa digna que o salário possa pagar? E nem aquela previsibilidade mais essencial de todas, que é saber agora quanto é que vai ser o aumento da renda em 2024, nem essa o Governo consegue assegurar quem vive uma vida de insegurança. No final de agosto, soubemos que as rendas podem aumentar 7%. Estamos a entrar em novembro. É assim tão difícil dizer às pessoas com o que podem contar em 2024 nas rendas das suas casas? O projeto que apresentamos limita o aumento dos atuais e novos contratos a 0,4%, o valor que era aplicável antes da crise inflacionista. Mas sabemos também que travar os aumentos não resolve o problema das rendas especulativas, dos T1s a mais de 1.000 euros, dos T2 a 1.500 euros, quase 2 vezes o salário mínimo, mais de 2 vezes o salário mínimo. Por isso, propomos a imposição de tetos máximos, fixados de acordo com a localização e a tipologia do imóvel. E chegamos, senhoras e senhores deputados, finalmente à banca. Os mesmos bancos que nos pediram 24 mil milhões numa altura de crise lucram agora 5 milhões por dia com o aumento dos juros, enquanto carregam nas comissões bancárias. E tudo sob o alto patrocínio do Governo. Ao financiar as prestações bancárias, ao financiar os apoios às prestações bancárias, o Governo colocou todos os contribuintes a subsidiar os lucros dos bancos. E agora surge esta irresponsabilidade, que é dizer às pessoas mais aflitas que paguem menos prestação hoje, como se o resultado não fosse mais dívida no futuro. E tudo isto para não tocar nos lucros astronómicos da banca. Senhores deputados, senhoras deputadas, por que havemos nós de tolerar isto? Todo este regime de injustiça, de privilégio e de lucros astronómicos de um setor que está a ganhar com a crise da habitação. Propomos, por isso, que os bancos sejam obrigados a descer as prestações ao crédito, de acordo com a taxa de esforço de cada família, sem contrapartidas futuras, sem truques, sem subsídios. A crise da habitação não é só uma coisa que nos aconteceu e, por alguma razão, ela é muito pior em Portugal do que é na Europa. Fatalidade é a conversa de quem não quer fazer nada. Fatalidade é a conversa do pacto de regime da especulação. Não há fatalidades, há escolhas e há soluções. E nós escolhemos proteger o nosso chão e escolhemos proteger o nosso país. Estamos ao lado de quem quer aqui viver e que para isso só precisa de uma coisa, uma casa que possa pagar.